Olá, hoje nós vamos conversar sobre identidade cultural brasileira, as nossas influências ibéricas, o documentário A Moda é Viola, com o autor que está aqui conosco, o jornalista, escritor e cineasta Reinaldo Volpato, e o pesquisador e ensaísta Romildo Santana, autor do livro A Moda é Viola, o ensaio do cantar caipira, a principal obra de pesquisa sobre a identidade cultural brasileira e a nossa oralidade, que é conhecida no Brasil e no exterior. Muito obrigado ao Romildo Santana e ao Reinaldo Volpato, que vieram aqui conversar conosco nessa missão pública nossa aqui de discutir as nossas identidades numa emissora pública de televisão, como a gente faz aqui na TV Câmara Bauru. Eu vou começar sobre a questão da influência ibérica nossa, Romildo, para a gente conversar um pouco sobre o universo caipira, esse trabalho de documentário que a gente vai tentar mostrar trechos, vocês percorrendo ele para falar sobre ele desde 2013, de que modo a gente faz esse recorte essencial sobre a nossa origem ibérica do ponto de vista da colonização de Cabral para cá, para a gente entender um pouquinho o que a gente está falando. Bom, um abraço a todos vocês aqui da TV Câmara, está aqui ao lado do Reinaldo Volpato, do Nelson, um amigo há muito tempo. A questão, a influência ibérica não é nem influência, que é o nosso nascedouro nacional, né? Quando os portugueses embarcaram no Brasil, colonizadores trouxeram o sangue, né? A etnia e a cultura milenar europeia e especificamente ibérica, mas isso tudo num cruzamento muito importante para a nossa identidade, que é o cruzamento indígena, que também culturas milenares, muitas nações, e culturas africanas também milenares e muitas ações. A gente fala até neste livro e também fala no filme, não é, que essas culturas tiveram que se dar as mãos aqui no Quinto dos Infernos, como se chamava, não é? Se dar as mãos para poder sobreviver. E daí nós temos essa fusão maravilhosa, inédita no mundo, e que nos dá a beleza de sermos brasileiros, latino-americanos, enfim, seres deste mundo. A gente sabe que a nossa cultura é muito rica, ela aparece no contexto das nações com muita força do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, do ponto de vista dos esportes, a Copa do Mundo aí que vem, né? Mas do ponto de vista cultural e do ponto de vista artístico, isso é uma coisa realmente peculiar, que o mundo olha e se encanta com a profundidade dos nossos mitos, com a profundidade dos nossos símbolos, e que são símbolos universais, né? São símbolos da natureza humana, né? Que enfim faz uma espécie de um mundo renascendo a partir de 1500. Eu morei, estudei na Espanha, quer dizer, a cidade de Madrid, eu até pesquisei lá por causa desse livro, né? A cidade de Madrid tem 5.000 anos e o nosso país tem 500 e pouco, só a cidade de Madrid. Então, quando a gente pensa no velho mundo, então seria a possibilidade do mundo renascer aqui nas Américas, né? E é isso que faz com que as nações americanas, né, inclusive do norte dos Estados Unidos e as hispano-americanas, acenem com essa possibilidade de uma espécie de redenção da busca dos nossos símbolos primários, né? E isto reflete numa das primeiras manifestações da música, que é uma coisa muito forte, da natureza humana, do cantar, da arte, da religião, muito forte na nossa moda caipira, né? Na viola, né? Então a gente tem um modelo, digamos, literário de tradição ibérica, um modelo, digamos assim, mais ou menos musical de tradição ibérica, mas também de tradição africana e de tradição indígena. Então a gente tem uma fusão muito forte, muito enobrecedora da humanidade,
que é essa fusão. E ela se espelha com muita força na moda caipira de raízes, né? Reinaldo, a partir desse universo riquíssimo do ponto de vista das nossas histórias e origens, que caminho você procurou percorrer no A Moda é Viola, no documentário, para poder retratar essa questão? Eu queria chamar a atenção para o aspecto do que eu assino a direção do filme, mas Claro. O filme é uma combinação dos esforços que a gente fez juntos durante muito tempo. Sim, eu acompanhei a produção desse livro, desses estudos todos, desde o início dele. Conversamos muito, fizemos muitas pesquisas. Eu fui diretor do Viola da Viola enquanto isso, então tinha... Por exemplo, a primeira edição a gente lançou no segundo programa que eu dirigi no Viola Minha Viola. Então era uma coisa híbrida, a gente sempre foi trabalhando junto. Aí depois o Romildo foi fazendo as novas edições, as novas versões, ampliando o livro, aprofundando estudos, acrescentando pesquisas e coisas e tais. E o filme, a gente foi fazendo, nós ficamos 10 anos fazendo esse filme. Ontem a gente chegou à conclusão que vamos fechar em 10, que tá legal. Porque a gente ia conseguindo a realização dele. Então, assim, conseguimos uma parceria com a TV Cultura que nos deu 17% do orçamento em dinheiro e mais o arquivo deles, o acervo deles, que é imenso, tem bastante coisa lá. Claro. E a gente usou fundamentalmente nesse filme o arquivo da TV Cultura. E depois também usamos arquivos de outras pessoas. Então tem arquivos particulares, o arquivo do Romildo, da minha produtora, dos filmes da minha produtora, de várias pessoas que militam com a música raiz e tal. Então, e o filme foi se construído à medida. Então, a gente filmava, ia para a ilha de edição, acertava o que estava pronto, modificava o que queria modificar, filmava outra vez, e aí filmava mais coisa para ampliar o assunto, para poder lapidar. E fomos assim fazendo, nós ficamos uns 2 anos montando o filme até ele ficar pronto. Lançamos o filme no Festival Internacional do Cinema Latino-Americano, lá no Memorial da América Latina, em São Paulo. E passamos em vários lugares, em vários circuitos e tal. Então, E eu vou querer aproveitar aqui essa conversa aqui no ar para dizer para vocês que vou deixar uma autorização para vocês exibirem esse filme aqui na TV Câmara. Opa, muito bom. É um longa-metragem, tem 104 minutos. 1h46 e é muito bom. O dia que eles anunciarem aqui, espero que passe até mais vezes. Pode passar à vontade. Vocês vão assistir, porque a experiência que nós tivemos foi muito emocionante. Ela não esquece não. Meu avô tocou viola, o meu pai é sertanejo. Lá em São Paulo, a gente imaginava, em São Paulo, no Memorial da América Latina, pessoas que não nos conhecem, etc. E a gente via pessoas muito emocionadas com o lencinho, sabe, derramando lágrimas. Enquanto o Reinaldo, que nós temos um filme juntos, que é um filme premiado, chama Canabrava, mas o Reinaldo tem um grande lastro de história, né, de filmes que ele dirigiu, que ele montou, tantos filmes de cinema como filmes para televisão, né? E eu estava lá encolhidinho, embora eu tenha uma experiência também com a televisão, eu trabalhei na TV Tem, eu fui a primeira imagem da TV Tem, como comentarista, mas está fazendo 15 anos agora, né? Mas a gente estava encolhidinho, sabendo assim qual vai ser a reação da plateia aqui na metrópole de uma cultura tipicamente interiorana, tipicamente caipira, dos bauruenses, dos riopretenses, dos botucatuenses, etc. E as pessoas se emocionaram e ficaram muito assim. E essa é a resposta. Então vocês que assistem aqui a TV Câmara, eu indico do coração que assistam ao filme até o fim. É uma grande reunião de obras, de autores fundamentais da história da moda caipira, né, que você não encontra em qualquer lugar. Imagino que é o único lugar nesse filme que reúne 96 artistas, 96 duplas, 96 músicas fundamentais da moda caipira. E a gente explica isso didaticamente para que as pessoas entendam como isso é uma coisa tão forte, né, e que, infelizmente,
é tão pouco valorizada na nossa cultura oficial. Eu saio da universidade, trabalhei na universidade a vida inteira, né? Fiz curso de letras e nunca me disseram que existe um manancial de poesia espetacular, né? Nunca alguém mencionou isso, mesmo que seja num livro. É por isso que esse livro, eu resolvi escrever esse livro, né? Que ele acaba sendo pioneiro, né? Uma fonte interessante de referência. E eu fui lá para a Espanha, ficar um ano lá, Espanha e Portugal, pesquisando essas raízes. Tentar fazer um recorte de alguns personagens aqui do ponto de vista desse nosso bate-papo. Enfim, fora da ordem de grandeza, mas para já mencioná-los, pedir para você citar, eu comentei aqui antes da conversa com você que eu fiquei impressionado com o nosso primeiro jornalista, o Carreiro, o boiadeiro, mas é colocar os jesuítas juntos nesse papel de transição original, não sei se é a expressão mais apropriada para a função dos jesuítas nesse processo da nossa identidade cultural brasileira seria adequada. Então, olha, os jesuítas, eu me lembro assim, quando eu era mais jovem, as pessoas falavam assim, os jesuítas vieram para ensinar catolicismo, ensinar cristianismo para os afros e para os indígenas e etc., né, impor o catolicismo romano e tal. A gente primeiro tem que pensar assim, que esses jesuítas, eles eram artistas, né? Uma das grandes personagens da língua portuguesa do ponto de vista artístico é o padre Antônio Vieira, um dos maiores nomes da literatura, um dos maiores escritores do mundo, né? Principalmente do ponto de vista da retórica, mas também o padre José de Anchieta, agora São José de Anchieta, que ele era músico, você sabe, Nelson, ele era poeta, né? Então eles usavam, era um aspecto lúdico, de brincadeira, de diversão, era um aspecto artístico e era um aspecto, digamos, clerical, religioso também. Então já tem também uma fusão bacana da religiosidade e da arte na pregação desses evangelistas, desses padres. E precisa lembrar que o Zé da Anchieta e os jesuítas dessa época, eles fizeram a primeira livro sobre a morfologia da música tupi-guarani brasileira, que era o Nhenengatu. Então, assim, existe um livrinho deles, tal, do Zé da Anchieta. É uma gramática. É uma gramática de como era falado a língua geral brasileira. Nhenengatu, a língua bonita, a língua sonora. Editado em Coimbra. É uma gramática mesmo. Eu fiz curso de letras mais uma vez, e a gente não ouvia falar no Nhenengatu, que era a língua geral brasileira até o século XIX. Na rua a gente não falava português no Brasil. E nem tupi-guarani e nem banto. Entendeu? Falava e éramos portugueses. Que é uma mistura de todas. Que nós viemos a ser brasileiros há muito pouco tempo, nós éramos portugueses. Os portugueses nascidos em Portugal eram os como é que eles falavam? Eu esqueci agora o nome, mas nós éramos portugueses, não éramos ainda brasileiros. E a língua que se falava no Brasil era o Nhenengatu. Você não está se referindo aos párias aqui, que foram renegados depois no primeiro processo. Não, mas os que vieram eram párias. Eles limparam as cadeias de Portugal, trazendo aqui os degredados filhos de Eva, entendeu? Só homens. E aí também é um negócio bacana, Nelson. Porque, por exemplo, quando chegou o primeiro governador-geral, mais ou menos com 1.300 pessoas, né, quase todos eram homens. Vieram, se não me engano, menos de 10 mulheres e uns 4, 5 moleques. O resto tudo homem. Então você imagina aquela homaiada barbuda portuguesa... aquelas índias lindíssimas e peladas. Aquelas índias lindíssimas e peladas. Né? Dizimaram tudo que tinha. Quer dizer... Dizimaram nada, eles se misturaram, né? Se misturaram, porque tinha que se dar as mãos para sobreviver, entendeu? Sim. Então nós somos filhos, já lá no começo, na nossa raiz, dessa união maravilhosa do negro africano, das africanas, das índias lindas, maravilhosas, Iracemas virgens do lábio de mel, e com o invasor português, né? É aí que nós nascemos etnicamente,
no nosso sangue, na nossa espécie. A minha avó era índia, Pataxó. E do ponto de vista da nossa cultura, da nossa arte. Ô, né? Pedro, tem que lembrar Nasce também, um mundo aqui. Tem que lembrar também que o Brasil, no período colonial, era muito cobiçado por todos os povos. Então aqui teve a invasão francesa, a invasão holandesa, a espanhola. A militância de preservar a América portuguesa foi imensa, porque os espanhóis invadiam o tempo todo. Tal. A gente perdeu o Uruguai, mas conquistamos o Acre, sei lá. Tem uma disputa interna pela propriedade das terras aqui da América do Sul. E tudo isso fez com que essas culturas se misturassem. E a partir do século XIX, então, muito antes, no século XVII, nos anos 1600, já vem músico para cá, artistas para cá, biólogos, porque era um novo mundo, era um lugar encantado. Então tinha uma grande expectativa do que era, o que existia aqui. O fabulário europeu a respeito de como era a vida do índio, que era o sujeito que andava nu, que tinha uma sociedade e tal... Era fantástico, os caras ficavam pirados com essas coisas. Levavam índios para a Europa para mostrar como é que era, né? E levaram uma opção de coisa, levaram comidas aqui que eles não tinham, afinal de contas. Se hoje a Alemanha, os países nórdicos lá da Europa comem muitas batatas, foram da América Latina que eles levaram para lá, né? A gente aproveitou E o ouro, né? Sim. E mais ainda, a tintura vermelha, porque a cor vermelha era uma cor, até hoje é muito raro, né? O vermelho custa mais caro. Na tinta que a gente pinta a casa, sabe? Lá na nossa casa você vai comprar tudo que tem o corante vermelho é caro até hoje. Mas na Europa não existia. Então quem usava roupas vermelhas, púrpuras, era a alta aristocracia, eram os reis, era o Papa. Era o cardeal. Era o cardeal, né? E de repente se achou aqui uma madeira cor de brasa, que soltava uma tintura cor de brasa, que se chamou Brasil. E daí nós sermos brasileiros. Interessante esse negócio. Que do mesmo modo como tem essa coisa assim, esse fabulário bacana e tal, tem também uma coisa assim, quem que é o brasileiro? Né? O sufixo eiro indica profissão, pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Então quem é o brasileiro? É o que derruba o Brasil, é o que corta a árvore, que é o pau-brasil. Isso é né? atávico, esse de derrubar o Brasil aí. Mas fazer o quê? Mas, então tinha a cobiça pela tintura vermelha e também o ouro. Né? A gente que vive toda hora indo para Portugal, para Espanha, essas coisas, né? E que a gente vê muito uso nesses lugares, em Coimbra, por exemplo, Lisboa, Porto, a gente vê muita madeira, tal, que veio tudo daqui, né? E aí muitas vezes a gente até fala assim, mas então eles ficaram ricos desse jeito, ficaram não sei o quê, tá roubando o nosso ouro, não sei o quê. O nosso ouro os portugueses levavam pouco, na verdade, porque era quase tudo roubado, né? Era contrabandeado. Eu preciso fazer um recorte com você para uma questão fundamental para não deixar de registrar no nosso tempo aqui. A função, enfim, da questão dos prejuízos da oralidade, como todo processo de mistura como esse. Tem uma série de autores, eu já li boa parte do material riquíssimo que você tem no livro, dos tradicionais, e que, enfim, produziram canção caipira. Você entrevistou vários deles, eu tive o prazer de conhecê-los aqui também como jornalista. Muito se perdeu, muitos deles sequer sabiam escrever, usavam a mulher, como você bem mencionou, que acordava de madrugada, escreve o verso para mim aí das músicas que saíram da cabeça. De que forma esse processo acabou, enfim, se a palavra é correta, prejudicando esse universo? Não é. Eu acho que não houve nenhum prejuízo nenhum. Porque a literatura, tradicionalmente, ela é oral. A Bíblia é oral. Ela foi escrita, colocada com letras de forma, letras impressas, não faz muito tempo na história da humanidade. Né? A gente fala literatura lírica, né? A poesia lírica, porque ela era acompanhada por uma lira tradicionalmente. Né? A gente tem que ver assim, que a primeira obra literária, que é Homero, né? A Ilíada, a Odisseia, era oral. Tá certo? Então não tem nenhum problema esse negócio. O autor compunha para ser cantado, declamado e ouvido de boca em boca. Pensemos assim, gente,
O Castro Alves, quando escrevia poesia no romantismo, ele escrevia poesia para ser falada, não era para ser lida, porque ninguém sabia ler. Essa é a questão. Quer dizer, a poesia dele, a poesia dos românticos, a literatura romântica brasileira, era para ser lida em Portugal, não no Brasil, porque ninguém sabia ler. As mulheres não tinham escola para mulher, ela não frequentava a escola. E o homem, rarissimamente. Então, o fato dela ser composta oralmente nada mais é do que uma continuação do que sempre foi no velho mundo, na tradição da arte, da literatura. O específico é que, por uma questão natural de neurociência, neurolinguística, o fato de ter transformado isso em música ajudou muito na preservação desse processo, porque a gente consegue... Mas também eles não tinham alternativa, isso era o usual, isso era o normal, porque não tinha impressão. A impressão é do Gutenberg, que é do século XVI. Então, Século XV, talvez. E a música, a dança, o teatro, que são coisas que a ferramenta é o próprio corpo, né? Sai da minha voz, sai da minha expressão corporal e facial, a dança e o teatro, que são as coisas mais próximas quer dizer, você não usa uma ferramenta externa, você já faz com o próprio corpo, então é uma coisa natural, é por isso que essas acabam sendo as primeiras manifestações da arte. Por isso que eu falo que na moda caipira, a arte renasce percorrendo os mesmos caminhos que a arte percorreu durante 3, 5, 20, 40 mil anos. 40 mil anos. Quer dizer, quando você vai nas cavernas parietais, pré-históricas, do norte da Espanha, do sul da França, né, que você vê aquelas pinturas que tem uma relação religiosa, né? Os caras pintavam aqueles bois lá, achando que ele ia aproximar os bois do lugar onde ele estava, ele vivia num lugar gelado, né? Então ele não podia sair muito da caverna para sair para caçar, tá certo? E também fazendo aqueles ritos, fazendo a música, cantando para as suas entidades sobrenaturais, né? Tudo isso. Então a pintura, ela tem um valor também de sobrenaturalidade, assim como a música, né? A antropologia mostra que cantar em vozes significa sobrepor energias para você chegar mais no plano sobrenatural, no plano do infinito, enfim, no céu. Entendeu? Então é dessa maneira. E a música caipira, ela é uma continuação, já que ela foi difundida pelos jesuítas, ela é uma continuação da música de igreja, por isso que se canta em duplo. Entendeu? É por isso que tem uma voz aguda e uma voz grave. A formação do dueto vem disso. É o dueto. Então essa voz aguda, esse soprano, que é feito por um homem, na verdade ele está substituindo a voz da mulher, porque a mulher não podia cantar por aí, sair por aí cantando, virar artista, né? A gente não pode esquecer que na Europa também os homens é que faziam papéis de mulheres, botavam máscara de mulher. Então aqui também acontece a mesma coisa. Então aquela voz lá do chororó, super fininha, é uma voz de mulher. Quer dizer, então ao invés de colocar um coral de igreja, você vai diminuindo por uma questão de praticidade e acaba virando uma dupla ou um trio, né, para poder pôr no bolso e sair cantando por aí, entendeu? E inclui a voz feminina, e ela sai de dentro da igreja. É por isso que a gente chama de arte religiosa e arte profana. Profana significa fora do templo. Perfeito. Reinaldo, uma outra questão importantíssima aqui desse material que você pôde durante esse tempo todo percorrer, a questão de memória nossa, desses arquivos, como é que eles estão preservados, qual a sua visão disso do ponto de vista da importância desse material? Olha, do meu conhecimento é assim, a Cinemateca Brasileira tem um trabalho muito árduo e muito importante na preservação da memória audiovisual do Brasil. Eles preservam lá os filmes todos, né, desde nitrato até o celuloide e agora os formatos digitais. Mas também a publicidade e também tudo que se produz. A Cinemateca é um centro muito importante. Só que vive umas traças, assim, eles nunca têm dinheiro para poder se desenvolver. Eles fizeram um grande projeto na década de 90, 2000, e está lá até hoje. Quer dizer,
Você vai lá para poder coletar material, não tem um técnico que possa operar o equipamento para você poder ter acesso às informações. Eles estavam digitalizando tudo, parou porque não tem mais dinheiro e tal. Então, assim, a Cinemateca Brasileira precisa desse evento. Todo mundo batalha para preservar filmes. O Humana, no Rio de Janeiro, também batalha. Mas não é uma coisa sistematizada, organizada, com o fluxo governamental ou do Estado, uma preocupação do Estado. Apesar de que hoje está sendo feito um trabalho muito forte do ponto de vista da museologia, das pinacotecas. Assim, aqui em Botucatu foi inaugurada a segunda pinacoteca do Estado de São Paulo, que tem a pinacoteca lá em São Paulo, e a primeira aqui do interior, aqui em Botucatu, menos de 100 quilômetros daqui. Quer dizer, existe um sistema de sístole e diástole, né, que abre, empurra, fecha, retrai para poder desenvolver isso. Agora, de qualquer forma, existe muito pouco arquivos a respeito da nossa cultura audiovisual. Na área da música específica, da música caipira, tem quase nada. Por exemplo, hoje a gente estava comentando isso nos debates desses dias aqui, quando o filme foi exibido, que o Rubinho estava comentando. A Continental, por exemplo, que era a grande produtora dos discos em long plays, tanto em acetato, como é que era? Os bolachões, né, de 78 RPM e depois os long plays e tal. Teve 3 enchentes. Então acabou Avenida do Estado. todos. Né? Perdeu Então, muita coisa. Eu orientei um mestrado lá na Unesp de São José do Rio Preto, uma pesquisadora lá de Uberlândia. E ela, sobre o Vieira e Vieirinha, que são espetaculares. Né? E eu fui à gravadora Continental e não tinha material, porque aquelas 3 enchentes ali na Baixada, ali na Avenida do Estado, destruiu tudo. Quer dizer, então você está vendo que, né, desse aspecto, como está falando o Reinaldo, a gente teria que começar. Né? Então, como que ela... A própria TV Cultura, que a gente usou o acervo principalmente, eu fui diretor do Viola Minha Viola, então eu conhecia o material, fiz o projeto, encaminhei a eles, aprovaram, e eles concordaram que a gente usasse o arquivo deles. Mas veja só, o programa Viola Minha Viola, por exemplo, tem 30 anos, mas metade dos programas, pelo menos, são apagados, porque não tinha fita para fazer novos programas. Então eles gravavam os programas mais recentes em cima dos programas antigos. Acabou com o arquivo, ao ponto de, por exemplo, você faz um programa sobre Tião Carreiro e Pardinho na TV Cultura. Tem 3 músicos gravados que eu conheço. E todas as vezes que eles falam sobre o repertório do Tião Carreiro, toca essas 3 músicas e aí outras pessoas cantando Tião Carreiro, porque não existe no arquivo deles. Uma delas está no filme. Entendeu? Então, a gente tem que começar. E assim, Nelson e o pessoal que está nos assistindo, o espaço que a gente tem para fazer uma conversa, um bate-papo como esse, informal e tudo, é numa televisão como esta, porque ela não entra numa televisão comercial. Sim. Entendeu? Então, esse Mas a gente trabalha muito com o processo de produção audiovisual ligados às leis de incentivo fiscal, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. E essas leis, elas solicitam, e a gente é obrigado a cumprir, com o que eles chamam de contrapartida. E eu criei uma contrapartida nova nos meus programas, nos meus projetos para a TV Cultura, que é, depois de feito o mercado comercial, depois de todas as coisas da vida útil empresarial e industrial dos filmes, eles terão doados às televisões públicas do Estado de São Paulo. Então eu deixar, esse filme não faz parte de nenhuma lei dessas, esse filme foi uma produção nossa, tem uma coprodução com a TV Cultura, mas é a produção pessoal da gente. Eu estou usando essa mesma prerrogativa de fazer a doação para que as pessoas tenham acesso. Assim, eu fico com esse filme que no mercado comercial não quer, essa televisão que tem esse jeito de ser, porque assim, a gente está tratando de uma música raiz da nossa cultura, da nossa civilização, mas a TV industrial, da indústria cultural, prefere fazer músicas que eu chamo de sabotagem para inteligência e para soberania ou identidade cultural da nossa juventude. Garrafinha, não sei. Hoje estão fazendo música com palavrões dentro das músicas, como se fosse necessário para o artista se expressar dessa forma. Então, a gente tem muito pouca chance de se expressar e de passar os filmes.
Eu estou me recusando a deixar esses filmes guardados na minha prateleira, lá no meu escritório, na minha produtora, entendeu? Eu faço questão absoluta que ele seja exibido. E se vocês puderem fazer a gentileza de exibir para o povo aqui de Bauru, da região e tal, maravilhoso. Teremos atingido uma das metas do nosso processo cultural político. Não posso deixar de comentar o papel da viola aqui, porque ela sofreu uma série de mutações. A gente tem um material muito bom aqui, por exemplo, do Roberto Corrêa, que desenvolveu junto com a Indesita, depois uma série de outros trabalhos, e percorreu o modo de cantar, codificou isso do ponto de vista de arranjo por regiões diferentes do estado de São Paulo, mostrando o ponto Brasil, né? Do Brasil inteiro, mas enfim, a gente está falando da origem ibérica dela enquanto instrumento e música. Mas o Roberto Corrêa está no filme e no livro. Sim. Então, aliás, o filme começa com o Roberto Corrêa. Ele dá aula lá na Universidade de Brasília, né? Pois é, a viola é esse instrumento que já existia na Europa, que já era tocado a partir do século XII, que acompanhava o romanceiro tradicional ibérico e cujas cordas vieram zunindo pelo Oceano Atlântico, com o vento atlântico, até chegar no Brasil e se espalhar por todo o Brasil, né, e por toda a América Latina. Né? Então é assim, a vihuela, que é descendente do alaúde árabe, né? Os árabes ficaram 8 séculos na Península Ibérica. O alaúde, que depois, quando cai no domínio público, domínio do povo, começa a ser fabricado artesanalmente, a canivete, uma coisa assim, e começa a adquirir formatos e tipos de afinação e etc. Uma coisa totalmente espontânea, totalmente autodidata, né? Esse instrumento que chega aqui no Brasil é que vai ser a mãe de todas as violarias, né? Então, o aumentativo da viola é o violão, né? O sufixo ão aí, né? Mas é também a mãe do cavaquinho, do bandolim, etc. Eu tenho um amigo que é músico no Canadá e ele participou de um evento lá em Montreal. E chegou um pesquisador da França e falou: olha, eu trouxe um negócio aqui que é uma coisa maravilhosa, raríssima, não sei o quê, tirou lá de um saco, era uma viola caipira. Entendeu? E para ele mostrar que ela era a mãe de todas as outras. Existe até a ideia, um clima muito forte de que a afinação do Keith Richards, do Rolling Stones, é baseada na viola caipira, porque ele veio fazer um churrasco aqui em Minas Gerais, aprendeu sobre a viola e tal e botou a afinação da viola na Então, e isso essa todo viola mundo é a fala, mãe não é um mistério, não é um segredo. É, a mãe da guitarra do rock and roll, né? A mãe dos Beatles e dos Rolling Stones, entendeu? Então, é muito importante que nós aprendamos a dar valor nessas coisas que nós herdamos, que nós adquirimos, que nós transformamos nesse Brasil afora. O Roberto Corrêa, esse pesquisador e violeiro maravilhoso e professor de música e artista, né, que ele pegou esse material e aí juntou as configurações fisiológicas da viola pelo Brasil afora. Então você tem lá, eu fui lá em Cuiabá, lá na beira do rio Cuiabá, que você tem a viola de coxo, né, que é escavada mesmo, como se fosse um coxo de material, madeira da beira do rio, que é muito dura e leve, né, e isso colado com uma cola feita de piranha, sabe? Você ferve lá e faz uma cola que não abre, né? E aí com língua de tamanduá fazendo as cordas. Então você encontra, e isso as pessoas falam assim, mas como? E aí, vai tocar que ninguém vai escutar, né? Mas numa época que o mundo era silencioso, então o cara fazia o baile tocando com viola de coxo. Viola de coxo, a corda feita com tripa de macaco, e faziam lá bailes, faziam eventos religiosos tocando nessa viola. Até os grilos e os sapos iam participar da Pois é. Então, olha, nós temos que aprender a dar valor a essas coisas que estão no alicerce do nosso ser. No alicerce. E a gente sabe que uma casa sem o alicerce bom, a casa ela não se mantém de pé.
né? E nós nos mantemos de pé e somos admirados no mundo inteiro, na nossa arte, né? Quem não conhece lá fora o Tom Jobim? Quem não conhece lá fora, sabe? O João Gilberto. O João Gilberto. O Tonico Tinoco. O Tonico e Tinoco. Você vai lá no Museu do Louvre, em Paris, você acha o Tonico e Tinoco. Entendeu? Porque enxergam essa riqueza maravilhosa que é a cultura brasileira, né? Então nós brasileiros, nós caipiras, nós dessa região tão espetacular, tão populosa, tão rica que é o Brasil, temos que dar valor a essas coisas que são admiradas lá fora e que muitas vezes nós escondemos a cara, não assumimos que nós somos nascidos nessa região chamada a região caipira. Nós não somos Jeca Tatu. Aqui na Unesp de Bauru se produz pesquisa de ponta. Tem hospitais aí maravilhosos com tecnologia e conhecimento brasileiro. Lá em São José dos Campos fabricam aviões que você vai lá em Nova York e toma um avião, aí você olha lá, vê Embraer. Ou seja, isso é fabricado por caipira, né? A maior produção científica e tecnológica do Brasil sai das universidades caipiras aqui do estado de São Paulo, a Unesp, a USP, a Unicamp. Né? A gente produz 70% da pesquisa. Puxando a brasa para a nossa caipirada aqui de São José do Rio Preto, as primeiras válvulas de coração dos primeiros implantes, transplantes que foram feitos no mundo lá com o Christian Barnett, então são de Rio Preto. Essa tecnologia de São José do Rio Preto. Até hoje é o maior produtor de alta tecnologia cardíaca para curar pessoas que têm problema no coração. Domingo, ele Mas chama caipira. Domingo Braille, que se assume caipira. E ele é piloto também, entendeu? E é caipira. Então a gente não pode ter vergonha disso aí, pelo contrário, nós temos que exaltar isso. Né? O pessoal aqui da o nosso Câmara... único astronauta não é aqui de Bauru? Sim. Pô, caramba! Então o pessoal da Câmara Municipal, os vereadores, tem que ir lá e prestigiar essa cultura, prestigiar aqui o Centro Cultural de Bauru, prestigiar a nossa cultura de raízes, não considerar isso apenas uma coisa meio folclórica, meio coisa do povo. Sabe, as pessoas acham que as coisas do povo não têm valor nenhum. E é ali, e os europeus perceberam isso, né, no século XIX. Lá é que tem uma fonte, uma nascente de uma cultura autodidata, é no meio rural, nas pequenas cidades, etc., em que as populações são mais tradicionais, que guardam mais os seus símbolos e que não são tão contaminadas ainda, tão direcionadas quase que ditatorialmente por uma cultura global que é mediada pelo medíocre. Aliás, o medíocre já é uma coisa média e mediadora, entendeu? Então, que representa a nossa identidade, representa aquilo que nós somos. É nós nos olhando no espelho e nos achando bonitos. Bonitos. Quer dizer, nós não somos o Star System hollywoodiano, mas nós somos belos. Não, e lá fora nos acham bonitos. E a gente nós mesmo somos não muito se acha. melhor do que isso, nós somos chique no último. No Romildo. mínimo máximo. Romildo Santana e Reinaldo Volpato, muito obrigado por fazer esse recorte conosco, aqui dedicar um pouquinho do tempo da visita de vocês aqui em Bauru para conversar a Moda Viola, ensaio do Cantar Caipira, o documentário Nossa, a Moda aqui, Viola. Atenção material. aqui, abaixar um pouquinho, eu estou olhando aqui no monitor, viu? Olha que bonito. Eu fiquei o tempo inteiro com isso aqui Está na mão. na terceira edição, pessoal. Terceira edição, e já estou preparando a quarta, talvez para ser lançado agora em outubro. E Nelson, eu fui dar uma palestra recentemente lá em Novo Horizonte, não, Belo Horizonte, e apareceram 20 lá para autografar. É porque você pensa assim, pô, quem que compra esse livro? Né? Eu não sei quem que compra, entendeu? Mas tinha 20 lá pedindo o autógrafo da primeira edição, entendeu? Então, que são pessoas que estão interessadas nessa coisa. Ó, é um catatal grande, estou fazendo um merchandising aqui. Tem 580 páginas, é isso. Mas é um material muito bom. Eu agradeço vocês aqui por terem vindo bater papo com a gente. Eu vou transferir a caneta enquanto a gente está
produzindo o GC no ar, para agradecer vocês terem vindo aqui na TV Câmara Bauru, nessa nossa missão pública de discutir a nossa identidade também. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a você. Um abraço.